Momento do Discipulado. Ensinando ao discípulo sobre alimentação, trabalho e o tempo. Administrar o tempo, saber o tempo e buscar de Deus a direção para o tempo de Deus, o tempo apropriado para tudo. Eu tomo assim por base o Salmo 104 para mapear, indexar esses assuntos aqui. Nós bendizemos ao Senhor, glorificamos a Deus e entendemos que Deus é Senhor, fez os céus e a terra como Criador, Todo-Poderoso, sustenta esse universo com a palavra do seu poder, fez os montes, os vales, os mares, tudo que há, toda a criação, o Senhor fez tudo isso com muito capricho para nós. E Ele é quem faz as águas correrem das nascentes para descedentar os seres humanos, regar a terra com as chuvas também, e assim ter alimento para a terra, para os animais, as aves do céu. Deus faz tudo isso acontecer, crescer a relva para que os animais tenham o que comer e, por fim, o homem tire da terra o seu pão. Até mesmo o vinho, que não seria em princípio necessário, mas segundo o texto, que alegra o coração, e o azeite, que dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustenta as forças. Pois é, nós devemos aprender a nos alimentar. Meu pai dizia que há pessoas que passam fome com a barriga cheia. Passam fome com a barriga cheia. Ou seja, o corpo não é bem alimentado, mas a pessoa enche a barriga, ou seja, pessimamente alimentado, isso é princípio de um monte de doenças, câncer e uma série de doenças degenerativas. Mas o alimento espiritual, nós estamos ensinando o discípulo o alimento espiritual. Também não é qualquer palavra sobre Deus. Não adianta ir na internet ficar buscando qualquer palavra, tem que ter orientação. Não é ler livros evangélicos, quaisquer livros, tem que buscar orientação. O irmão adulto, maduro espiritualmente, que está discipulando alguém, ele vai orientar quanto a aproveitar o tempo. O discípulo tem que remir o tempo. Ele vai ler, mas não qualquer coisa. Ele vai na internet poder usar as redes sociais para contactar pessoas, mas tomar cuidado para não ser dominado por aquilo, e assim por diante. Ouvir pregações de quem tem que tomar cuidado para não ser enganado por mensagens venenosas, o que há muito. O diabo tem uma especialização em religiões. O diabo é super PhD em religiões, ou DD, doutor em divindades, em religiões. Ele é super entendido em religião. Ele quer usar a religião para distrair a pessoa. E a religião acaba sendo um ídolo para a pessoa. Você entende isso? Há pessoas que estão praticando muito de religião e longe de Deus. Há pessoas que estão num afã tremendo, trabalhando na igreja em muitas e muitas e muitas atividades e com a vida toda longe de Deus, em comunhão, não tem sensibilidade espiritual, não tem comunhão com Deus, mas está trabalhando na igreja, trabalhando na religião. O diabo é especialista em fazer pessoas assim se isolarem na religião
para se afastarem de Deus e não produzirem frutos. Quantos crentes estão indo à igreja quase todo dia, fazendo um monte de coisas e não estão evangelizando, não estão dando culto a Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade, e não estão discipulando ninguém. Eles estão perdidos na religião, ocupados com assuntos de religião, fazendo da religião uma idolatria, porque eles não têm contato com Deus, eles não têm vida de comunhão com Deus. As igrejas grandes são mestras nisto, em ensinar o crente a ser um assistidor, um acompanhante e não ter vida própria, não ter comunhão com Deus e não saber ensinar para os outros o que é comunhão com Deus. Esta atuação de crente em igreja grande, uma igreja massificada, em religião vazia, isso afasta as pessoas de Deus. O melhor exemplo que nós temos disso era a melhor religião no tempo de Jesus. Os melhores religiosos eram os fariseus e estavam longe de Deus como o céu dista do inferno. Jesus disse que aqueles fariseus, os melhores religiosos, estavam longe de Deus. Eles distorceram a religião. Foi Satanás que usou todo aquele processo. Deus quer nos exortar a isto. Ensine o discípulo aquilo que é essencial, importante. E não se distrair com novidades religiosas. Olha, você assistiu aquele comentário lá, aquele debate lá, aquela palavra lá, aquele filme lá, olha que coisa legal, aquela música que apareceu, aquilo lá, novidades. Existem crentes que gostam e acompanham, estão atrás de novidades. Se distraindo e não fazendo o que é essencial. Eles não têm um líder, um discipulador, alguém que ajude, que oriente, que Deus dê essa direção, que Deus fale a esses corações, despertando enquanto é tempo. Mas alguém tem que ensinar, alguém tem que ensinar o novo discípulo a se alimentar espiritualmente. Como a gente tem que se alimentar bem humanamente, a gente tem que se alimentar bem também espiritualmente. Mas aí o Senhor nos lembra, aqui no Salmo 104, um salmo provavelmente de Davi, que a gente precisa trabalhar também. Deus nos fez para trabalhar. E o crente novo, o novo discípulo, não aprende a trabalhar sozinho, nunca vai aprender. Ele vai aprender somente a assistir reunião de igreja. Assistir reunião não é trabalho. Você se cansa, gasta tempo, mas não aproveita, porque isso não é trabalho espiritual. E ninguém cresce espiritualmente assistindo reunião e ouvindo coisas das reuniões. Nós temos que aprender a trabalhar, colocar em prática nosso relacionamento com a família, cada um no seu lugar. Nós temos que aprender a nos relacionarmos com vizinhos, com outras pessoas, falarmos de Jesus, darmos o nosso testemunho, falarmos o que temos, o que podemos, cada um só pode dar o que tem, mas tem que falar. E as pessoas dando atenção, porque isso vai acontecer, então você se compromete com essa pessoa a acompanhar imediatamente até que ela se firme no Senhor. Isso é compromisso, que é ordem de Jesus. Se você não está fazendo, deveria estar fazendo. Temos que ensinar a pessoa a cuidar daqueles que estão ao seu alcance também. Isso é trabalho. Deus quer que o cristão trabalhe desde o início da sua caminhada cristã. Mas outro aspecto que eu queria realçar é que precisa saber o tempo. Nós temos que administrar o nosso tempo, não ficar perdendo tempo, nem de longe histórias de passatempo ou fazer coisas sem direção, sem necessidade, sem prioridade, fazer coisas por fazer. Vamos passear, vamos ver isso, vamos ver aquilo, vamos ver aquilo. Não, sair para evangelizar não é sair para passear.
Quando você sai para passear, é sem compromisso, para ver, está com tempo de sobra, quer ver, acompanhar coisas, enfim. É um perigo isso. É um perigo. A Diná, filha do Jacó, nos ensina na Bíblia o perigo de sair à toa por aí. Quando nós saímos para evangelizar, nós nos preparamos, oramos e dizemos: Senhor, eis-me aqui, envia-me para onde eu vou, me dirija até as pessoas e a gente vai falar de Jesus e Deus vai nos guiar. É totalmente diferente de você sair à toa. Temos que ensinar isso. O tempo é precioso. Não tem o que fazer? Fique em casa orando, lendo a Bíblia, buscando o Senhor, se aperfeiçoando. Vá visitar um irmão para orar com ele. Procure alguém para sair para junto com ele, visitar e ajudar algum outro irmão para orar na casa deles. Ocupe o tempo com as coisas de Deus, para você não se ocupar com as coisas do mundo, com o pecado, com as tentações da mocidade. Ocupe o seu tempo com as coisas de Deus. O conselho que o apóstolo Paulo deu para Timóteo, em 2 Timóteo 2:22, ocupe o seu tempo com as coisas de Deus, para não se ocupar com coisas do mundo que vão levar você ao pecado. Esses 3 aspectos eu queria realçar. A gente precisa ensinar o novo discípulo a se alimentar da palavra de Deus, do que realmente é importante, ensinar a trabalhar, fazer coisas que são necessárias e ensinar a remir o tempo, aproveitar o tempo, administrar o tempo. Ninguém nasce sabendo isso. Temos que aprender. Ninguém vai aprender isso assistindo reunião de igreja. Tem que ter um acompanhamento pessoal. Você está fazendo isso com alguém? Está se interessando em ajudar alguém a se encaminhar nessa direção?